Bem-vindos a mais um Minuto Escola, onde a educação e o empreendedorismo andam de mãos dadas. E para falar sobre isso hoje, sobre o empreendedorismo, ninguém melhor do que um candidato eleito a vereador de Araçatuba, o segundo candidato mais votado. Eu estou com ele aqui na mesa do podcast, o Fernando Fabres, né? Fernandão, bem-vindo e, cara, parabéns, né? A sua campanha foi um sucesso. Conte um pouquinho para nós aí dessa experiência, se apresente para o nosso público, né? Obrigado, Bruno, pelo convite. Aí espero que a gente tenha minutos muito importantes aqui com você. E falando de educação e de empreendedorismo, é uma coisa que eu gosto muito. Acho que a gente que trabalha com o mercado financeiro, a gente quer muito que isso aconteça e agora na política, mais ainda que a nossa cidade e o nosso município possa crescer. Bom, eu sou o Fernando Fabres, né? Fui candidato aí a vereador agora eleito com 3.329 votos. Sou formado em administração de empresas, sou certificado pela CVM para atuar no mercado financeiro, já atuo desde 2005, eu opero, e desde 2013 tem um escritório aqui em Araçatuba chamado Agros Investimentos. A gente trabalha com o mercado de bolsa, futuros, câmbio, toda essa área de investimentos, a gente tem essa área lá. Então, e agora também estou aí como vereador, a partir do pleito de 2025, estamos para servir a nossa cidade, Bruno. A educação, o empreendedorismo e a política, você acredita que eles podem ou devem? Qual que é a sua visão? Andar juntos, andar de mãos dadas? Com certeza. Eu acho que a política e o empreendedorismo fazem uma fusão muito importante. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, essa questão de empreender tem a ver com desburocratizar. O sistema público, geralmente, ele é muito burocrático, né? Então, a gente vem com a ideia e com a proposta de realmente desburocratizar o sistema, tornar ele mais claro, mais simples, mais pesado, para que aqueles que querem vir para a cidade e empreender, eles tenham liberdade para fazer isso. É claro que dentro de uma empresa você tem muito mais facilidade e muito menos burocracia para poder desenvolver aquilo que você deseja fazer. Mas o setor público, eu acho que a gente pode também, de alguma forma, limpar um pouco esse peso do sistema para deixar com que o empreendedor possa desenvolver o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios e a cidade possa crescer. A gente vê muitos cases aí tecnológicos em alguns lugares, em algumas cidades, onde a tecnologia ajuda muito a desenvolver a cidade, a desburocratizar a cidade e fazer com que o empreendedor possa ter mais facilidade para criar o seu negócio e desenvolver a tua empresa, e que isso gera emprego, gera muitas coisas positivas para dentro da cidade, né? Sim. Então eu imagino assim, ó, você como um empreendedor, antes de vereador, né? Empreendedor, tudo começou com um sonho, né? E o legal é que a gente observa que um sonho simples ele pode se tornar realidade, né, Fer? Com certeza. Então, assim, como que foi esse desafio seu de concretizar? Foi fácil? Eu queria que você compartilhasse. Você fala da política em si? Da política em si, né? Não, eu acho que... Onde você trabalhou ali o empreendedorismo para conseguir ser eleito, visto que você acho que disputou mais de uma vez, né? Sim. Para conseguir hoje tornar esse sonho em realidade. Fala um pouquinho. Eu acho que você, como empreendedor também, dono de empresas, de escolas, lida com o sistema em si. Nada é fácil, tudo que a gente deseja fazer, a gente precisa, assim, empenhar. Então, acho que um dos trabalhos do empreendedor é não desistir, né? O Paulo Lemann fala muito sobre isso, né? Você insistir, continuar se esforçando, né? Continuamente para um objetivo que você quer alcançar. A política, para mim, é um desafio de um projeto, né? Não é um sonho pessoal no sentido de ego, tem gente que tem uma coisa com a política nesse sentido. Na minha ideia é, como você disse, a gente quer empreender e a gente quer o melhor para a nossa vida. Hoje, como sociedade, como família, né? Eu sou muito base família, preservo muito a questão da família, a gente deseja um futuro melhor para os nossos familiares, para as crianças principalmente, né? Você lida com isso lá na tua escola. E o empreender ligado à política foi um trabalho de longo prazo. Eu estou na minha terceira campanha. A primeira eu coloquei só meu nome à disposição, não fiz uma campanha assim efetiva. Depois, quando eu entendi o projeto grande, o tamanho do que a gente pode fazer através... Se tornou um propósito. Se tornou um propósito. Então, acho que a gente começa muitas vezes assim, meio desapercebido com algumas coisas. E aí, assim, conforme a gente vai ficando mais experiente ao longo do tempo, em 2020
foi onde eu me empenhei bastante, tive 1.538 votos, eu fui o 11º mais bem votado do grupo que está lá hoje, mas não entrei por conta da questão partidária. Aí você começa a estudar, entender como é que é o sistema, um pouco dessas questões de votação, e aí agora a gente fez um trabalho muito mais efetivo em todas as áreas, que aí o empresário, o empreendedor, ele vai buscando entender como ele pode para atingir o objetivo dele. Não adiantava só eu ser bem votado. Eu precisava entender do sistema, entender das regras eleitorais, entender de todo o movimento para conseguir estar aqui hoje. Então, eu acho que esse trabalho do empreendedor também é saber andar conforme as regras, porque muitas vezes a gente vai com o objetivo, mas a gente muitas vezes não tem essa ideia de como chegar lá dentro do sistema que existe aí hoje. E hoje, graças a Deus, a gente fez um trabalho bem feito dentro da regra, de uma forma muito bonita, assim, com muitas pessoas que estiveram junto com a gente, voluntários, e a gente conseguiu ser efetivo nisso. Então, não é fácil empreender em lugar nenhum, e principalmente no Brasil, né? Então, tem muitos empresários grandes que falam, se você empreende bem no Brasil, qualquer lugar do mundo você vai bem. E a política também é empreender de alguma forma para poder estar ali e para fazer a diferença ali, né? Esse é o nosso desejo. Aí a gente percebe que, assim, você falando, eu tô aqui pensando, né? O segredo é ligar os pontos. Então, quer dizer, entender o processo num todo, né? Isso em tudo na vida, né? Você fez essa tabela para conseguir se tornar estratégica, de certa forma, para conseguir ser um eleito vereador, né? Mas para quem decide empreender, tem que ter estudo, tem que ter foco, tem que ter dedicação, tem que conhecer o mercado que vai atuar, né, Fer? Com certeza. Então, acho que essa regra é válida para tudo. E você, como um empreendedor e agora vereador eleito da cidade, o segundo vereador mais eleito, cara, isso é uma massa, hein? Foi um baita desafio. Foi um desafio, uma baita de uma conquista, né? Uma baita de uma conquista, diga-se de passagem, né? E eu tenho uma curiosidade, né? Para o pessoal que está em casa nos assistindo aqui pela TVC ou pelo YouTube, né? Depois... uma curiosidade você sabia que o segundo vereador mais votado de Araçatuba possui, eu fiquei sabendo, nós conversamos aqui, possui propostas empreendedoras, inovadoras para nossa cidade. E fiquei sabendo até que para a educação, né, Fer? Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, começando pela primeira ideia que eu tive lá atrás, era que a gente tinha uma ideia de desburocratizar o sistema através de um sistema mais informatizado. Então, tudo aquilo que você fazia através, por exemplo, do Atende Fácil, que muitas vezes você tinha que ir lá, ou tinha que ir na prefeitura, protocolar um negócio, conversar com o outro, que acaba sendo uma burocracia, porque o sistema em si vai procurar uma pessoa. Aí essa pessoa, muitas vezes... ela demora para desenvolver aquele projeto, para passar aquele documento para frente. Então, a ideia era fazer um sistema onde o próprio sistema online, você tinha que colocar os documentos ali que você precisa. Para incentivar a abertura de novas empresas. Novas empresas, ou um projeto, alguma coisa de parte de construção. Tudo que você vai fazer, ele tornar mais prático. Você tem que mandar aqueles tipos de documento, mandou... tem um prazo para a prefeitura dar uma resposta e isso torna mais célere o processo. Então, esse sistema já foi implantado. Não foi eu que implantei, eu não estava na vereança, mas era uma ideia que eu tinha. O sistema está implantado hoje. Então, existe o Atende Fácil e existe um sistema online na prefeitura para você acelerar esse tipo de processo. Essa era uma ideia, já está acontecendo, já está aí, a gente pode melhorar isso que está acontecendo. Na questão da educação, a gente sempre pensou, inclusive fiz uma pós de políticas públicas e responsabilidade social na PUC, foi um dos projetos que eu apresentei lá, era a educação financeira dentro da escola, porque uma base do que a gente precisa para as crianças e para a próxima geração, a gente tem uma mania muito grande, tanto na parte de operações quanto na parte de vida, que é o empreendedor, muitas vezes ele quer ganhar dinheiro muito rápido. Sim. E esse processo de maturação de uma empresa, de um empreendimento, né, ele não é tão rápido assim. Talvez alguns tenham a sorte de tornar isso muito rápido, mas existe um período de equilíbrio, de ponto de equilíbrio, um processo. Então, dentro desse ponto de processo, a gente acredita que a educação financeira para as crianças, construção de longo prazo, faz muita diferença. Sim. Então, a ideia é fazer um projeto para que haja educação financeira dentro das escolas. E já existe um projeto entre o MEC, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e o governo, para fazer um treinamento com os professores ao longo dos anos, para trazer essa educação financeira para dentro das escolas. Então, assim, isso são algumas das ideias. A gente tem algumas ideias de parcerias entre faculdades
e o setor público, a construção, construção e reconstrução de praças junto com as faculdades, né, arquitetos que vão fazer ali os seus projetos que precisam Excelente. fazer para a escola, fazerem isso para nos ajudar, então, na adoção dessas praças. Essas pessoas trazem um croquis daquilo que eles já têm como conhecimento, precisam fazer isso para sua faculdade, nos ajudam com o desenvolvimento dessas praças, e tudo isso empreende por quê? Porque quando você revitaliza um lugar, coloca a luz, coloca Sim. um banco que seja, você já começa a aproximar pessoas, já começa a deixar de ser aquele lugar ermo, começa a ser um lugar iluminado, já começa a ter alguém que traz um lanche, um trailer, tudo isso traz empreendimento e desenvolvimento para a cidade. Então, a gente quer tornar o sistema mais célere, mais desenvolvido, mais claro, para quem quer empreender, possa desenvolver o seu empreendimento do pequeno ao grande. Legal. Eu sou, assim, você falando de educação financeira nas escolas, sou suspeito em falar. Porque quando a gente iniciou o trabalho lá em 2009, desde 2010 a gente traz finanças e empreendedorismo. Muito bom. E eu fico feliz de saber, né, que hoje, mais do que nunca, apesar de já existirem, como você mesmo disse, vários projetos para que isso aconteça nas escolas municipais, eu fico feliz que vocês realmente estão lá à frente, se importando com isso e querendo que isso aconteça de verdade, né? Porque eu penso o seguinte, não é dar uma aula de finanças, uma aulinha na semana, não é sobre dar uma aula de empreendedorismo, é sobre você conseguir formar o clima da escola, o ambiente num todo, num ambiente de empreendedorismo, de finanças, né? E como que a gente consegue realizar isso? Oferecendo treinamentos para professores, para ser secretária da escola, para o inspetor de aluno da escola. Todos têm que compreender, porque eu acredito que o empreendedorismo ele não é uma profissão, eles são comportamentos, né? Sim. E precisam ser trabalhados e aprendidos. Então, fico muito feliz aí falando de finanças, né? Educação financeira para as crianças. Cara, é só olhar os números, eu não tenho agora de cabeça, mas cresce o endividamento no Brasil. Eu sei mais que existe 70%. eu sei que existe crise aí, um monte de coisa no meio. Só que uma coisa o brasileiro ele é compulsivo em gastar. E muitas vezes ele para resolver uma crise, ele acha que com uma compra, adquirindo um sapato novo, um tênis novo, ele vai conseguir suprir, às vezes, uma crise interna, uma questão socioemocional, né? E aí é onde acaba se afundando mais em dívida, consumindo ainda mais. E se a criança já cresce com essa base, né, de uma formação financeira, né, que eu devo gastar não o que eu quero, mas o que eu realmente preciso, eu penso que as próximas gerações tendem a ser diferentes, né? E o país fica mais sustentável de certa forma. Com certeza, eu acho que o trabalho que você está falando faz todo sentido, né? Tem muitos livros importantes aí, bons, né? Pai Rico, Pai Pobre, acho que deveria ser um livro muito colocado dentro das escolas para empreendedorismo, para aprender a lidar com recursos, mente milionária. Sim. Fala muito sobre essa questão da mente, né? De como a cabeça diferente muda todo o sistema. Não é só você ficar dando uma aula de orçamento, de o que é custo fixo, variável, mas de você transformar mesmo a cabeça da criança, né? Para ela chegar, ela não ficar pensando, ela entender que aquela luz acesa, ela custa. E quando ela é apagada, ela traz mais recursos para dentro de casa e você pode fazer outras coisas com aquele recurso, né? Então, dar essa consciência para a criança da questão financeira é algo muito importante. E como você disse, isso muda todo o sistema, porque aí se você tem mais recursos, você consegue fazer com que aquele recurso seja bem gasto e a economia gire mais fácil, né? Tenha mais rentabilidade para o setor inteiro, para a comunidade inteira, né? Não é gasto de uma forma sem sentido, né? Sua vida empreendedora, ela influencia na sua vida política? Qual que é a sua visão? Eu sei que você vai começar a exercer o cargo, né, a partir de janeiro, né? Janeiro, isso. Oficialmente, mas tem certa influência, Fê? Com certeza, né? A minha vida de empreendedor e dentro da política tem muita relação, né? A gente procura tudo que a gente fizer, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente procura fazer com consciência daquilo que a gente está fazendo e empreender em todos os setores e como empreendedor a gente procura sempre fazer, como a gente estava conversando aqui, estratégias, formas de fazer com que aquilo se torne efetivo. Então, eu procuro dizer que eu tenho uma base familiar, a minha ideia é muito
nessa questão da base familiar. A gente tem uma base familiar muito, muito forte, mas a gente quer ser efetivo lá dentro, né? Então, quando a gente não empreende para não ser efetivo, a gente empreende para desenvolver aquilo e fazer com que aquilo seja bem feito. Sim. Então, o nosso trabalho na política é para ser da mesma forma que é feito na nossa vida pessoal, naquilo que a gente empreende na nossa vida pessoal. Só por isso estou aqui hoje também como vereador, né? Não agora efetivo a partir de 1 de janeiro, mas já estou sentindo todas as pressões e as demandas de um vereador. Mas é uma vida empreendedora em todos os sentidos. A gente vai buscar ser efetivo em tudo aquilo que a gente fizer, como a gente faz na nossa vida pessoal, né? Qual que é a sua maior realização, já que a gente está falando da sua vida de vereador, né? Qual que é assim, tipo assim, Bruno, meu sonho para a cidade é que aconteça tal coisa. Para a cidade, quando você falou de maior realização pessoal para mim é minha família, né? Minhas filhas, minha casa. Eu acho que a gente tudo é base a partir da família. Porque se não existe a família, né, o Estado veio depois. Sim. O que veio primeiro foi a família. Então, muitas vezes o Estado quer mexer na família, não faz sentido nenhum, né? Porque como é que o Estado vai dizer para quem outorgou alguma coisa para dizer o que a família deve ser? Não, a família é a base de tudo. Então, para mim, a família é soberana nesse sentido. Agora, um sonho para a cidade... eu desejo muito que a cidade seja uma cidade nesse sentido que a gente está conversando aqui nesse podcast, que é ser uma cidade empreendedora, uma cidade que cresça em indústrias, em empresas, porque isso é uma base que traz emprego, traz rentabilidade e traz desenvolvimento. Então, o meu desejo muito grande é que a gente veja novas empresas se achegando à cidade, né? E tendo liberdade para desenvolver o seu trabalho na cidade. Então, muitas vezes a gente vê uma dificuldade de chegar em empresas, de se manterem na cidade, de virem, né, incentivos, uma liberdade econômica. Até não falei sobre isso, mas vou propor também a Lei da Liberdade Econômica, que é um projeto que tem já no âmbito federal, mas para que as empresas possam se desenvolver, questão de alvarás, tudo se tornar mais fácil, mais rápido, mais célere. Mas o meu sonho para Araçatuba é que Araçatuba cresça. A gente sempre tem uma ideia de que Araçatuba ia ser um polo da região, uma cidade que é caminho para na Rondon, perto de tudo e tal. Rio passando pertinho. Temos toda uma estrutura para ser uma grande cidade e ainda não somos. Então, meu sonho é que a Araçatuba esteja livre dessas amarras aí. A gente já conseguiu fazer muito disso dentro da campanha para que a gente possa crescer. E o que falta na sua visão? Porque potencial Araçatuba tem, né? A gente pode entrar nos pormenores políticos. Então, assim, na minha cabeça, a gente tinha muitas amarras de questões que eu costumo dizer assim, nem tudo que é costume é correto. E dentro da política tem muita coisa que é costume e não é correto. Certo. E as pessoas acostumaram com aquilo a ponto de acharem que aquilo é comum, que aquilo pode ser feito. Então, a gente vê pedidos para a gente como vereador agora que são totalmente ilegais, não são práticas corretas. E a gente veio com uma proposta da nossa vida pessoal, que é não fazer isso. E o que vem acontecendo é isso. Então, cargos de vereadores dentro de lugares que não fazem sentido nenhum. Mas, Fernando, você é contra uma indicação boa de pessoas boas, capacitadas? Não. Se você precisa de alguém na tua empresa e me pergunta, Fernando, você é do mercado financeiro, estou precisando de uma pessoa lá para dar aula. Você não conhece alguém? Não, acho que eu conheço, tal. Você vai avaliar e você, como empreendedor, vai entender se sim ou se não. Agora, eu e você fazemos um acordo pré-campanha para você me ajudar, para depois eu colocar uma pessoa qualquer para trabalhar na tua empresa. Eu quero ver quem é o vereador que colocaria essas pessoas que eles colocam dentro da sua própria empresa. Porque se elas não são capazes de desenvolver nada ali dentro, quanto mais dentro da cidade, em locais que não fazem o menor sentido. Então, muitas vezes tem um cara que é mecânico de moto dentro de uma secretaria, sei lá, X lá, vou falar da saúde. Que o cara, ele é bom numa área técnica ali, né, numa oficina, mas não tem nada a ver com o setor da saúde. Tudo isso emperra a cidade, tudo isso dificulta a cidade. E pior, quando você tem pessoas em cargos comissionados dentro da prefeitura, dentro das secretarias e das áreas da cidade que não são capazes para aquilo e são colocados a cargo de vereador, o efetivo, aquele que passou num concurso público e está ali dentro para prestar um serviço, e ele ganha menos do que aquela pessoa,
e ele não é valorizado como aquela pessoa por conta desses acordos políticos, o que acontece com essa pessoa? Ela desanima. Então, o cara que entrou não é capacitado, o que é comissionado, e quem é efetivo desanima. Eu acho que nesse ponto eu percebo uma grande renovação, né, na Câmara de Vereadores. Né? Uma grande. Então, com essa renovação, espera-se uma grande mudança nesse sentido, né? Mas eu também tenho a impressão, por exemplo, eu sou leigo nisso, não sou especialista, né? Uhum. Mas como que a gente vai atrair uma grande indústria para cá se o nosso parque industrial, né, não tá preparado para receber? Não sei agora, mas pouco tempo atrás eu fui lá, era tudo de terra, as ruas. Isso faz diferença também? Com certeza. Uma das coisas que eu falei num podcast que eu participei é exatamente isso. A gente não tem uma visão para isso. Porque quando a gente está preso nas amarras da política, dessa politicagem, não é uma política, né? Que a gente estava conversando agora há pouco. Você fica tão preso com as dívidas que você fez na pré-campanha, que na campanha você tem que ficar cobrindo esses buracos e muitas vezes se desapercebe de outras coisas. A gente não tem um asfalto decente na área industrial, a gente não tem uma estrutura. Então as empresas não têm, até as locais muitas vezes não têm interesse de estarem lá. Porque para a empresa vir você tem que ter um atrativo, né? Araçatuba é uma cidade extremamente atrativa, Sim. Né? No meu ponto de vista, né? Mas falta também uma certa, eu não digo nem briga, mas uma certa articulação com o governo do estado, com a presidência da República, para buscar incentivo para que essas indústrias se instalem aqui, porque eu estou falando isso, mas eu observo Três Lagoas, por exemplo, que é um outro estado, Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Mas eu vejo muito incentivo para que indústrias sejam instaladas lá. E eu sei que boa parte desses incentivos vem do governo do estado e também do governo federal, porque é um estado em desenvolvimento. Uhum. Mas como fazer Araçatuba, né, que é de um estado tão rico já, que é o estado de São Paulo, ter os olhos voltados para esse desenvolvimento? Boa pergunta. Eu acho assim, como a gente vinha conversando, todo o processo de empreendedorismo ele tem uma sequência. Sim. Então a sequência, a gente está caminhando por ela. A população está bastante empolgada com essa mudança e tem que cobrar essa mudança dos que foram eleitos, para que seja efetiva essa mudança não só de nomes, mas também de conceitos, de princípios, de valores. Então é uma construção, a população tem que continuar junto, não só na votação, mudou agora na Câmara, para que a gente possa ter um desenvolvimento daqui para frente. Então a gente já quebra essas amarras da eleição para efetivamente assumir os cargos. A gente começa a limpar todo esse setor que vinha emperrado. Por que eu estou falando isso, Bruno? Porque, só para você ter uma ideia, muitas pessoas começam a ligar para a gente para, olha, eu quero pegar tal coisa aí em Araçatuba. Sabe essas coisas assim? Você percebe que o sistema, ele é focado em alguém que quer montar uma empresa aqui, ele acha que ele precisa conversar com o vereador para poder fazer um esquema para poder abrir a empresa dele. Cara, se você tiver uma empresa, for correto, e vir para cá para trazer emprego, por que eu vou fechar as portas para você? Claro. Por que o prefeito vai fechar a porta para você? Mas os problemas, na minha visão, são, de novo, essa história de o que é costume, mas não é correto. Então, a gente agora não tem essa Não faz sentido, né? Teria que ser o contrário, na minha visão. Exatamente. O prefeito e os vereadores irem atrás dessas empresas. Mas você vê como é o contrário? Porque eles ficam com receio de abrir a empresa e ter dificuldade daquela história que eles chamam que para mim é corrupção, que é essas contrapartidas do que ele precisa trazer para uma pessoa específica, para um vereador específico. A gente não, a gente quer que a empresa venha, se desenvolva, crie empregos e tenha liberdade para operar. A gente quer, de novo, quando a gente fala de economia girando, né, Fer? De economia girando, melhora para todo mundo. Para todo mundo, vai ter mais emprego, vai ter mais, a renda vai aumentar, a gente vai ter, quer dizer, a pessoa ganha dinheiro, ela tem um emprego, ela vai consumir, aí você tem o seu bar, você tem o seu restaurante, você tem o seu supermercado de bar, tudo se desenvolve. Então, a nossa ideia é assim, a prisão grande está nesse costume errado, que é essa questão de troca, né? Que é essa questão de ficar amarrado com isso. Isso já é um ponto. Aí depois, é claro, depois a gente tem que ir desenvolvendo dentro dos setores, pessoas capacitadas para poder trazer projetos, para criar projetos dentro da cidade, para criar essas políticas públicas. E agora, ligação, graças a Deus, com Brasília, acho que quem vê o nosso grupo ali, né, principalmente do PL, né, a gente tem
pessoas com bons contatos. Então, assim, com o Marcos Pontes, o Salles, que é deputado federal, o próprio Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Assim, eu conversei com o Van Hatten lá, apesar dele ser de outro estado, mas uma pessoa muito aguerrida de olhar para o país todo. A gente tem muitos contatos em Brasília que eu acho que nos ajudam muito. O próprio no estado de São Paulo tem o Lucas Bove. Então, assim, a gente está com contatos, a gente está desburocratizando esse sistema. O governador teve aqui recentemente. Governador também. Então, assim, a gente tem toda a liberdade para empreender. O sistema, de novo, não é como o sistema privado, onde você, na tua empresa, faz o que você quer. Mas a gente já veio desconstruindo essas coisas que aprisionavam a nossa cidade. Por isso, essa expectativa muito grande da população. E a gente, de novo, como empreendedor e como político, a gente quer se empenhar muito para que isso aconteça. Minha plaquinha subiu. A hora que o negócio começa a ficar bom... a gente volta. A gente volta, né? É verdade. Muito boa sua participação, cara. Deu para ter uma boa visão, né, daquilo que você pretende trabalhar para a cidade. Saiba que eu sou um apoiador. Eu te mandei mensagem, a gente falei, né? Sim. Eu amo Araçatuba, apesar de não ter nascido aqui, mas é minha terra hoje, considero demais, né? Tudo que eu construí, tenho construído, é daqui. Iniciei minha carreira profissional aqui, né, trabalhando num supermercado, e sou muito apaixonado por Araçatuba. E o que eu quero, como cidadão, é ver nossa cidade prosperando. Potencial para isso temos, né? Uma cidade linda, uma cidade, né, que tem um potencial incrível, rios próximos, como a gente falou, rodovia que liga estados, né, em ótimas condições. Agora, realmente, é trabalhar, né, e continua nessa sua garra e determinação, meu irmão, que com certeza a gente vai voar mais alto. Com certeza. É o slogan do Severiano. Antes da sua consideração final, não poderia deixar de agradecer Sever Sistema de Ensino, que apoia o Minuto Escola, Cleiton Barbosa Móveis Planejados e o Colégio Severiano de Araçatuba. Fer, o que você deixa aí, o pessoal que nos assiste em casa, de consideração final? Olha, eu queria agradecer muito, né, ao convite seu aí e pedir para que a população como um todo, aqueles que nos assistem aí, possam se empenhar também nesse sentido de fazer uma cidade melhor. É o desejo de todos nós que a nossa cidade seja melhor. Então, a gente precisa mudar esses costumes que muitas vezes não são corretos para que a gente possa ver uma cidade caminhando, crescendo, se desenvolvendo. E contem muito com o nosso empenho, né? No nosso grupo todo ali do PL, o Fernando, o Pugina, Sol e o Lucas Zanata agora também como prefeito da nossa cidade. A gente está muito empenhado em fazer com que a cidade cresça, com que a cidade se desenvolva, que empresas cheguem e que a gente possa crescer como um todo, porque quando a cidade cresce, todos crescem. Então a gente não quer um grupo crescendo, a gente quer que a cidade inteira cresça para que todos os empresários, os trabalhadores, todos nós possamos desfrutar de uma cidade melhor e contem com o nosso grande empenho para que isso possa se desenvolver. Onde as pessoas acompanham o seu trabalho? Redes? Legal, eu tenho um Instagram que é FC Fabres, né? Meu nome é Fernando Campos Fabres. Eu tô tentando trocar para Fernando Fabres, mas tá difícil esse nome aí. Mas é FC Fabres, então @FC Fabres. E também deixar o número do meu WhatsApp, que a gente chama de Zap do Fabres, para aqueles que querem falar alguma coisa da cidade, alguma melhoria que pode ser feita na cidade. É 997667747. Tem como pôr na legenda, Geraldo? Se quiser pôr na legenda. Assiste, ótimo, ajuda bastante. Muito obrigado. Imagina, obrigado sempre as portas estarão abertas do Minuto Escola. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.